experiência de choque cultural e dessa vez eu vou falar para os portugueses. Primeiro, eu queria deixar muito claro que esse vídeo não é resposta para ninguém específico, é mais uma opinião geral que eu tive depois que eu comecei a postar os vídeos. Acho legal eu começar falando que sempre e qualquer opinião que eu tenha, não só sobre Portugal, como qualquer outro lugar do mundo, é em comparação ou em função, enfim, da vida que eu tinha antes. Gente, cada um tem seu repertório de vida, a gente vai vivendo e vai aprendendo ou entendendo melhor como que funciona o mundo. Eu nasci numa cidade chamada Itaquaquecetuba, mas eu morei a minha vida adulta independente em São Paulo. Então, todas as minhas comparações de estilo de vida vão sempre lembrar São Paulo, porque era a minha vida antes. Então, quando eu falo de qualquer coisa, entendam que na minha cabeça eu comparo aquilo com o que era em São Paulo. Não que seja melhor ou pior, ou que São Paulo não era um lugar bom. Eu amava São Paulo. Eu acho que é a melhor cidade pra Isis, acho que é a melhor cidade que tem pra se viver no Brasil. Que é a cidade onde tudo acontece. Infelizmente é uma cidade cara, não é a cidade mais segura do país, mas é uma cidade que eu amava de paixão e eu viveria lá de novo sem problema algum. Tendo em vista também que eu morava num bairro muito bom em São Paulo. Eu morava num bairro chamado Aclimação. Quem for de São Paulo conhece. É um bairro muito perto da Avenida Paulista, do centro. Então era um bairro muito bem localizado, relativamente seguro, partindo do ponto de vista que estando em São Paulo ou no Brasil você nunca está 100% seguro, mas enfim. Então eu queria falar de algumas coisas de São Paulo para quem não conhece entender o quanto lá é grande. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil e de todo o hemisfério sul. São 12, eu não sei se são mais, mas enfim, gira em torno de 12 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo, porque São Paulo é cidade e estado, mas a gente está falando só da cidade. Sendo a cidade mais populosa, nós temos mais de 7 milhões de veículos, o que faz disso também o 7º pior trânsito do planeta. Eu li na internet que a gente perde cerca de 104 ou 102 horas por ano dentro do carro preso no trânsito. Isso é muito ruim, mas, fazer o quê? São Paulo possui a maior colônia de japoneses, portugueses, italianos e libaneses fora de seus respectivos países. São Paulo também é a cidade com o maior número de discotecas, baladas, ou seja lá como você quer chamar, no mundo. E tem mais peças de teatro em cartaz do que Nova York. Isso nem eu sabia, até eu fiquei chocada, apesar que era uma coisa que a gente adorava fazer lá, era ir no teatro. Gastronomicamente falando, os números também são bem grandes. São Paulo tem cerca de 15 mil restaurantes e 20 mil bares, sendo que boa parte deles são pizzarias, sendo assim a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, só perde para Nova York. São cerca de 700 pizzas por minuto. O segundo prato mais consumido em São Paulo é o sushi, são cerca de 400 mil por dia. E também temos um bairro dedicado só aos japoneses. Dá um Google aí, São Paulo Liberdade. É um bairro muito lindo, vale a pena conhecer quando você for lá. São Paulo também tem cerca de 3.200 padarias, produzindo diariamente quase 10 milhões e meio de pãezinhos todos os dias. Gente, é muita coisa. Por último, mas não menos importante, nosso metrô, apesar de pequeno, perto do que deveria ser, transporta cerca de 3 milhões e meio de pessoas diariamente. É muita gente. Então, assim, todos os números de São Paulo são muito grandes. É uma cidade que engloba quase que o mundo inteiro. Você vê todo tipo de cultura lá. Mas vamos para a próxima etapa, Vamos para os comentários. Galera, primeiro, eu queria comentar do álcool. Eu achei muito engraçado os comentários de vocês. Eu usava o álcool em gel pra limpar a mesa toda hora, pia cada vez que eu lavo a louça, embalagem antes de colocar na geladeira ou no armário, porque eu sou assim. Acho que isso não é uma coisa que posso falar que é uma característica brasileira, mas eu era louca por álcool em gel. E aqui em casa todo mundo tem rinite, até o Fred. Então, coisas com cheiro, lixívia, desinfetante perfumado é uma coisa que passa longe. Desinfetante perfumado eu uso uma vez por semana só pra passar pano na casa e acabou. A gente tem muita alergia, então o álcool é a nossa melhor solução, porque desinfeta e não tem cheiro e ainda seca rápido.
Então foi por isso que eu falei do álcool em gel. Outra coisa, eu falei dos tanques. Nossa, isso gerou um rebuliço aqui nos comentários. Galera, é óbvio que no Brasil a gente não usa mais tanque de lavar roupa pra lavar só roupa. Por exemplo, no nosso apartamento a gente no tanque usava pra lavar vasilha do Fred, ou quando ele fazia xixi no lugar errado, a gente precisava passar o pano, ou sei lá, quando ele já vomitou em cima da gente algumas vezes, lavar um pouco a roupa antes de colocar na máquina, esse tipo de coisa. Não é pra lavar roupa do dia a dia, é por isso que a gente usa o tanque. Pisou no cocô, chegou em casa, vai fazer o quê? Enfiar o tênis na máquina, ou ter que limpar com papel higiênico? Não, a gente só colocava no tanque, passava uma buchinha, limpava ele, pronto. Não era pra lavar roupa, tá? Calme-se. O Brasil anda muito evoluído também. A gente também tem máquina de lavar, é muito comum. Outra coisa, muita gente falou do bendito interruptor pra fora do banheiro. Lá é dentro do banheiro. Alguns inscritos comentaram aqui embaixo que já moraram no Brasil, inscritos portugueses, e eles deixaram ótimas observações de que lá todos os banheiros têm janelas, se não todos, a grande absoluta maioria. Então o nosso banheiro é muito ventilado, então mesmo nos dias muito quentes, o banheiro não fica abafado, não escorre água pela parede, porque a gente fecha a janela, toma banho e em seguida abre a janela para o ar poder circular. Então lá realmente faz todo sentido ser dentro, e aqui também deve fazer sentido ser fora. Eu não entendo de eletricidade, enfim, eu falei só porque é curioso. Aliás, entendam isso, galera, muitas vezes eu e outros brasileiros a gente fala de algumas coisas porque pra gente é diferente. Não, a gente não esperava que fosse tudo igual. Por isso que a gente mudou. Se fosse pra ser tudo igual, a gente tinha ficado lá no Brasil. Mas é assim em qualquer lugar do mundo. É isso que faz as coisas serem legais. É isso que faz ter graça viajar, mudar de cidade, de país. Enfim, é isso que faz tudo ter sentido. É que ninguém é igual, nenhuma cultura é igual. Então você viaja, você descobre. E a intenção dos meus vídeos de choque cultural foi realmente essa. Mostrar um choque, assim. Pá, cheguei, o que eu notei de diferente? Não é... muitas coisas que eu falei nos vídeos, hoje eu sei que não é bem assim, que são diferentes do que eu achava e tal. Mas eu falei porque é choque cultural, que você vai chegar e falar: nossa, faz desse jeito, lá no meu país não faz. Então é só isso, viu, galera? Eu não tô falando nada mal de Portugal, eu tô amando viver aqui. Os portugueses nos tratam muito bem, nós estamos muito felizes, obrigada. Teve um inscrito, se eu não me engano o nome dele é Felipe Veiga, e ele falou de várias coisas que ele notou quando ele morou no Brasil. Dentre elas o pão francês, que realmente aqui não tem, e lá nós comemos muito, muito, muito. Se vocês não sabem o que é pão francês, coloca no Google e ó, experimentem um dia um pão quentinho com café com leite. Ai, delicioso. Ele também falou do queijo coalha quando vai na praia. Ele mora no Rio, então ele falou que morou no Rio. Então pra ele com certeza era muito mais comum do que nós paulistas. Mas realmente, queijo coalho assadinho na lata de tinta. Ai, gente, era muito gostoso. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o pessoal pega uma lata de tinta velha, lava e faz aquilo uma mini churrasqueira e assa queijo coalho e vende na praia e é divino. Experimentem quando vocês forem no Brasil. E se você for no Rio e estiver na praia, também experimente o famoso biscoito Globo deles. Não é lá muita coisa, os cariocas vão me matar agora, mas é bem famoso lá no Rio. Ele também falou bastante a respeito das pizzas. Primeiro que a gente tem um sabor muito famoso e comum que chama pizza portuguesa. É uma pizza que vai ovo, palmito, presunto, mussarela, cebola e queijo. É uma pizza muito comum, assim, é o coringa das pizzas. Todo mundo gosta, todo mundo pede. Ele também falou do fato de catupiry na pizza. Eu nem sei se vocês têm catupiry aqui, mas um primo rico do catupiry é o Philadelphia. Só que não é bem assim, é mais para um requeijão, eu não sei explicar direito. Catupiry na verdade é uma marca. E é muito comum colocar isso na pizza lá, e ele falou que pra ele foi uma novidade que ele não conhecia. Ele também falou bastante do rodízio de pizza, que é muito comum ter rodízio de pizza no Brasil, e é uma delícia e tem sabores absurdos, como pizza de hot dog, de estrogonofe, de sorvete. Olha, gente, tem pizza de tudo no rodízio. Se vocês forem no rodízio, vão com a cabeça aberta que vocês vão encontrar sabores bizarros, mas experimentem, que na maioria das vezes vale a pena. Ele falou também dos restaurantes self-service, que é muito comum por lá, são várias
divisões de comida, onde cada um se serve, depois pesa e paga o quanto deu. Isso é muito comum. Por aqui ainda não vi nada assim. Acho que o mais parecido com isso que eu vi foi na IKEA, que você pega alguns produtos e paga no fim, mas na verdade lá a gente cobra por peso. Mas enfim. Ele também comentou no fato do Brasil ter muita gente. Acho que isso deve, para um país pequenininho igual Portugal, realmente deve ser uma das coisas que impressiona bastante quando chega lá. Principalmente se você for para São Paulo ou para o Rio, que são cidades muito grandes, com números proporcionais a elas. Ele falou também que ele achava muito curioso que na escola infantil que tinha do lado do apartamento dele, toda sexta-feira de manhã as crianças cantavam o hino nacional. Eu não sei se isso é uma prática absurdamente comum. Na minha escola a gente também cantava, eu não lembro se era na sexta, mas eu lembro que tinha um dia da semana que antes de entrar pra sala, todo mundo ia pro pátio da escola, aí colocava a bandeira lá, a gente cantava o hino e depois começava o dia. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, tomara que muitas escolas ainda façam isso. Ele também falou do nosso clássico caldo de cana, que a gente geralmente come com pastel no sábado de manhã, não é nada saudável, mas é delicioso. Eu sinto muita falta disso também, Felipe. Ai, saudade do nosso pastelzinho da feira livre de sábado. Ele falou também do açaí e da quantidade de lojas de sucos. A gente tem muitas lojas que só fazem suco. Acho que pelo menos uma em cada shopping, e tem shopping pra caramba, aí nas estações de metrô tem realmente muitas. O brasileiro adora suco, é calor, então a gente tá bebendo muito líquido o tempo inteiro. E pra finalizar, ele falou do chopp no happy hour de sexta-feira. Isso é realmente algo muito comum e muito brasileiro. Até aqui, quase toda sexta-feira a gente encontra nossos amigos pra tomar uma cerveja, um fino, nem que seja nesse frio do caramba que tá fazendo, mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Já ia esquecendo, teve um inscrito que eu achei muito engraçado o comentário dele. Se você não sabe, lá no Brasil a gente não pode jogar o papel no vaso sanitário por uma questão de esgoto. Nosso esgoto não é preparado para isso, então não pode, senão entope e vira um caos. E teve um rapaz aqui que comentou assim, ele falou assim: meu Deus, eu achava que as pessoas que jogavam papel no lixo do banheiro eram tudo uma sem noção. Eu jamais podia imaginar que em algum lugar não pudesse jogar dentro do vaso. Eu achei o comentário dele muito fofo, muito engraçado, porque realmente pra vocês aqui é uma coisa tão comum que lá pra gente não é. Quando eu cheguei eu ficava aflitíssima de jogar o papel dentro do vaso. Hoje eu já me acostumei e acho que é muito melhor do que jogar no lixo, mas existe, gente. Lá realmente a gente não joga o papel fica no lixo, geralmente um lixo fechado. No banheiro a gente joga aquele lixo fora diariamente. Lá também não é como aqui, que tem lixeiras e você coloca o seu lixo, pelo menos aqui onde a gente mora é assim. Lá o lixeiro passa em dias determinados, em alguns lugares ele passa todos os dias, e aí você coloca o seu lixo na frente da sua casa no horário que você sabe que o lixeiro vai passar, e ele passa pegando lixo de todo mundo. Então achei bonitinho, achei fofo, achei engraçado, e não podia deixar de comentar que eu não lembro o nome do inscrito, me desculpa, eu não printei o seu comentário, mas eu lembro que você falou e eu achei assim muito legal o seu comentário. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Grande parte do pessoal que me assiste é daqui de Portugal, segundo os dados do Google. E eu espero que vocês entendam que eu nunca, de maneira alguma, quis ofender alguém ou quis falar que alguma coisa daqui é mais correta ou, enfim, errada do que do Brasil. Porque é o que eu falei, acho que a graça de mudar, de viajar, são essas diferenças culturais. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham conhecido um pouco mais do meu país, da cultura do meu país, do jeito que a gente vive lá, e tenham entendido um pouco mais de como eu enxerguei as coisas quando eu cheguei aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!